Estamos de volta com mais um vídeo sobre acontecimentos do Brasil e do mundo, e antes de iniciarmos, inscreva-se em nosso canal, para ficar por dentro de todas as atualizações de notícias e entretenimento. O ano de 2022 ainda não acabou, mas vem sendo de grandes perdas para o Brasil e o restante do mundo. Hoje listamos famosos que morreram em 2022 e abalaram o país, e muitos deles você nem sabia. Janeiro. Em janeiro, infelizmente faleceu o ator e humorista Ivan Gomes, conhecido pelo personagem Batoré, de A Praça é Nossa. Morreu em 10 de janeiro, aos 61 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória causada por infecção generalizada, segundo seu empresário. Faleceu também no mesmo mês, a atriz Françoise Forton morreu em 16 de janeiro, aos 64 anos. Ela estava internada há 4 meses em um hospital no Rio de Janeiro, onde lutava contra um câncer que atingiu os pulmões. Nos anos 1980, ela já havia enfrentado a doença no colo de útero. Seguindo também, infelizmente, a querida cantora Elza Soares morreu de causas naturais, aos 91 anos, em 20 de janeiro. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a brasileira foi eleita como a voz do milênio pela BBC. O escritor e influenciador Olavo de Carvalho, considerado o guru do presidente Jair Bolsonaro, morreu aos 74 anos em 24 de janeiro. Ele havia sido diagnosticado com Covid-19 8 dias antes, e estava internado em um hospital nos Estados Unidos, mas a causa da morte não foi divulgada na época. Fevereiro. Em fevereiro, infelizmente, faleceu o ator e dublador Isaac Bar-David, morreu aos 90 anos em 13 de fevereiro. Ficou conhecido por dar vida ao personagem Wolverine, dos X-Men. Também fez diversas novelas, sendo a última Totalmente Demais, 2016. O último papel foi na série Carcereiros em 2021. O cineasta e jornalista Arnaldo Jabor morreu aos 81 anos, em 15 de fevereiro. Ele tratava complicações de um AVC, acidente vascular cerebral, sofrido 2 meses antes. Além de filmes como Toda Nudez Será Castigada, 1973, e Eu Sei Que Vou Te Amar, 1986, ele era reconhecido pelo trabalho como comentarista no Jornal da Globo. Em fevereiro também, infelizmente, a cantora Paulinha Abelha, da banda de forró Calcinha Preta, morreu aos 43 anos em 23 de fevereiro. 4 doenças causaram a morte da cantora: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. O quadro foi causado por uma infecção e uso de anfetaminas e barbitúricos. Março. Em março faleceu a atriz Digenane Machado, filha de Carlos Machado, o rei da noite carioca nos anos 50 e 60. Na TV, onde faria a maior parte da sua carreira, Digenane estreou em junho de 1968, na Rede Globo, com a novela Passo dos Ventos de Janete Clair com supervisão de Glória Magadã, vivendo a personagem Hannah. A atriz morreu aos 70 anos de idade, de causa não revelada. Abril. A atriz Susana Faini morreu em 25 de abril, aos 89 anos, vítima de complicações provocadas pela doença de Parkinson. Ao longo da carreira, ela atuou em sucessos como Irmãos Coragem, 1970, e A Favorita, 2008. Sua última novela foi Espelho da Vida. Morreu também no mesmo mês, a atriz Marlise Saueresig. A artista teve seu legado eternizado em grandes papéis nos anos 70 e 80. Marlise, com vários trabalhos no teatro e cinema, também foi destaque na minissérie O Tempo e o Vento, exibida na Rede Globo em 1985. Maio. Em maio morre o cantor sertanejo Alexandro, da dupla Conrado, morreu em 7 de maio, aos 34 anos. A dupla sofreu um grave acidente de ônibus no interior de São Paulo. Outras 5 mortes foram confirmadas no desastre. O cineasta Breno Silveira, responsável por sucessos como Dois Filhos de Francisco, 2005, e Entre Irmãs, 2017,
morreu aos 58 anos em 14 de maio. Ele passou mal e teve um infarto agudo do miocárdio durante as gravações de um filme protagonizado por Fernanda Montenegro. O ator Milton Gonçalves morreu aos 88 anos em 30 de maio, por complicações em decorrência de um AVC sofrido em 2020. Deixou a esposa Oda Gonçalves, com quem era casado desde 1966, e 3 filhos, Alda, Catarina e o também ator Maurício Gonçalves. Junho. Em junho, o ator Rubens Caribé morreu em 5 de junho, com 56 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele lutava contra um câncer na boca há alguns anos. Atuou em Anos Rebeldes, 1992, Fera Ferida, 1993, Uma Rosa com Amor, 2010, e outras novelas. Infelizmente faleceu também a atriz Marilu Bueno, morreu em 22 de junho, aos 82 anos, após complicações decorrentes de uma cirurgia no abdômen. Ela fez diversas novelas na Globo, como as 2 versões de Guerra dos Sexos, 1983 e 2012, e A Gata Comeu, 1985, entre outras. Julho. Em julho, morre Nádia de Almeida Carvalho. Ela foi uma atriz e dubladora brasileira. Faleceu em 11 de julho de 2022, após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC fulminante. Nádia foi famosa como atriz, fez algumas outras participações na TV em Chico Anísio Show, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Memórias de Amor, Memórias de um Gigolô e Zorra Total. Agosto. Infelizmente a atriz e humorista Cláudia Gimenez morreu aos 63 anos em 20 de agosto. Conhecida por trabalhos na Escolinha do Professor Raimundo, 1990, e no Sai de Baixo, 1996, a veterana foi vítima de uma insuficiência cardíaca. Setembro. Em setembro, houve um choque emocional em todo o país ao saber que a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, morreu aos 96 anos em 8 de setembro. A monarca, que estava no trono do Reino Unido há 70 anos, sofria de problemas de mobilidade desde o ano passado. Com a perda da mãe, foi proclamado o rei Charles III. Estamos chegando ao fim, mas antes de passarmos para o próximo, deixe seu like e seu comentário abaixo para ajudar nosso canal a produzir sempre bons conteúdos para você. Já em outubro, a jornalista Susana Naspolini morreu aos 49 anos em 25 de outubro. Ela havia sido diagnosticada com um câncer na bacia, que se espalhou para a medula óssea e outros órgãos. Novembro. Novembro foi marcador por mortes inacreditáveis. Grandes nomes brasileiros se foram, como por exemplo, a cantora Gal Costa, uma das vozes mais importantes da MPB, morreu aos 77 anos em 9 de novembro. Ela havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita em setembro. Outro caso também, Guilherme de Pádua. Foi um ator, criminoso e pastor brasileiro. Ficou nacionalmente conhecido por ter assassinado brutalmente a atriz Daniela Pérez, sua colega de elenco e par romântico na novela de Corpo e Alma. Daniela era filha de Glória Pérez, autora da telenovela. Faleceu em 6 de novembro de 2022 aos 53 anos de infarto. Um dos falecimentos mais recentes também foi o cantor, compositor e multi-instrumentista Erasmo Carlos, morreu em 22 de novembro, aos 81 anos. O ícone da Jovem Guarda sofreu um quadro de infecção generalizada, causado por doenças como a síndrome hemigênica, condição caracterizada pelo excesso de líquido no organismo. Em novembro, o ator Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel do humorístico Os Trapalhões, da Globo, morreu aos 84 anos em 10 de novembro. Ele estava internado e lutava contra um câncer há alguns anos. Dezembro. Neste mês de dezembro faleceu Helena Xavier, atriz de Os Mutantes e A Escrava Isaura, morreu aos 92 anos. Ela era professora de teatro e também participou de novelas como Prova de Amor e Caminhos do Coração. Morte foi confirmada pelo filho dela, o escritor Tiago Santiago, que disse que ela morreu de causas naturais em casa. Ficamos por aqui com mais um vídeo sobre famosos. Deixe nos comentários abaixo qual falecimento você ficou surpreso em saber. E até o próximo vídeo.